Coisas que a gente segura, seja caneta ou o mesmo passador de slide, qualquer outra coisa, elas podem ser uma falsa muleta. Porque se em alguma situação você não tem nada para segurar, isso vai te gerar muito mais ansiedade do que se você já começar a treinar a não segurar a caneta. E dependendo se você fica o tempo todo mexendo nela, tampa, destampa, bate, põe aqui e põe, isso traz uma leitura mais de insegurança do que de confiança. Então, você pode estar achando que isso está te dando segurança e na verdade não está. O que é a melhor coisa de se fazer com as mãos? Primeiro, é melhor gesticular de mais do que de menos, tá? Por quê? As posturas de confiança são aquelas que a gente ocupa o lugar no espaço o máximo possível. Então é como se a gente fosse, se a gente olhasse, por exemplo, dos comportamentos dos primatas lá, é como se eu tivesse que crescer muito grande, sim, para dominar o meu adversário. Só que, claro, nós não somos primatas. Então, colocar a mão nos bolsos também não é legal, traz muito uma comunicação de insegurança mesmo e de amadorismo, principalmente se você tiver com a mão inteira. Se ainda você tiver com o polegar aqui de fora ou só uma mão, ainda passa, não fica tão sem credibilidade, tá? Mas o que é melhor? Eu falo sempre que os movimentos conscientes educam os inconscientes. Por que você gesticula demais quando você vai falar? Porque o cortisol, a ansiedade, o estresse, ele aumenta nessas situações de falar em público. E aí, quando ele aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta os fluidos que a gente joga para o corpo como um todo. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam vermelhas ou começam com uma respiração mais ofegante, porque o corpo começa a entrar no estado que a gente fala de luta ou fuga. Então ele está se preparando para lutar ou para correr. Só que nessas situações a gente não vai ter que nem lutar, nem correr. Então a gente precisa soltar essa energia toda que eu tô preparada para correr, mas eu não tô correndo, de alguma forma. Então eu fico falando, fico tamborilando, fico balançando a perna para lá e para cá. Então vamos lá. E aí, qual é a melhor forma, além de você ficar segurando os seus gestos, para você não mexer demais e isso se desconcentrar, como é que a gente faz isso de uma forma autêntica? É baixando essa situação de luta ou fuga. E aí, como é que a gente conta para o nosso cérebro que a gente não vai ter que nem lutar, nem fugir? Primeiro, respiração. Quanto mais profunda e comprida você conseguir colocar ela, mais ela vai começar a mandar a mensagem para o cérebro que você não vai ter que correr nem fugir. Então isso automaticamente vai diminuindo a sua frequência cardíaca, vai diminuindo a sua própria respiração, porque você está forçando ela a ficar mais longa. E quanto mais você trouxer ela, veja se aqui no peito, aqui para baixo, no abdômen, que você mexe o umbigo, ao invés de respirar aqui, você respira aqui, ó, na barriga, mais você vai contando pro seu cérebro que ele não vai precisar lutar nem fugir, que ele não precisa ficar estressado com ansiedade. E isso automaticamente já vai começar a diminuir esse nível de ansiedade e vai fazer com que você gesticule menos, porque você tá mais tranquilo. Ok? E isso de uma forma autêntica, de uma forma espontânea, sem você precisar ficar pensando nisso. Outra coisa é treinar de novo, treino cerebral, porque aquilo que a gente treina nas situações normais são os recursos que a gente tem para usar nessas situações desafiadoras em que você precisa fazer uma apresentação em público, tá? Então, se você treina nas suas interações no dia a dia, a prestar mais atenção na sua mão, trazer um movimento
mais tranquilo, sem... Porque aí ali você pode prestar atenção na mão sem você perder o raciocínio, porque você tá ali com pessoas na sua intimidade. Então você começa a educar o seu corpo de uma forma consciente para aqueles movimentos inconscientes, no momento que você precisar, você poder usar, tá? É melhor não segurar a caneta e treinar, ok? Porque aí, se um dia você não tiver ela para segurar, vai ser muito pior.